Olá, sejam bem-vindos a mais um Devocional em Lucas. E dando continuidade aos devocionais, hoje nós vamos ler Lucas capítulo 2, entramos no capítulo 2, dos versículos 1 a 5. Normalmente, os estudiosos dividem essa perícope, essa passagem de Lucas, dos versículos 1 ao 7, mas os versículos 6 e 7 são particularmente um dos meus versículos favoritos de toda a Bíblia. Então eu vou deixar eles para um devocional próprio, que vai ser o da semana que vem. Então hoje a gente vai ver os versículos anteriores, né, os versículos 1 a 5. Diz assim: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria, e todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi para a cidade de Nazaré da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento, e esperava um filho. Bom, o que a passagem diz? A passagem fala que nesse período, né, ela fala naqueles dias, está fazendo uma referência aos dias do nascimento de João Batista, que é o que está sendo comentado anteriormente, lembrando. Naqueles dias houve um recenseamento, que era o quê? Era um momento assim de registrar o nome das pessoas, sua idade, posição social, nome nome da sua esposa, nome dos seus filhos, para fins de ter um cadastro oficial, né, para que pudesse calcular impostos e coisas do tipo. E é interessante perceber nessa passagem que não é um governador que ordena o recenseamento, não é um rei que ordena o recenseamento, não. É o próprio César Augusto, é o próprio imperador do Império Romano. É o imperador do talvez o maior, no sentido de, talvez não de tamanho geográfico, mas de grandeza mesmo, o maior, grandeza política, o maior no sentido de poder, talvez o imperador do maior império secular que esse mundo já conheceu. E esse imperador, então, ele ordena esse recenseamento, esse censo. E cada um tinha que voltar para sua própria cidade, porque era onde estavam os registros dos familiares antigos, e dos seus antepassados mesmo. Então ficava mais fácil de fazer o recenseamento em suas próprias cidades. Há registros históricos, tanto do Império Romano quanto de outros povos, a respeito de recenseamentos também. Os egípcios faziam bastante recenseamentos. Há registros históricos, na verdade, sobre os egípcios. E bom, é interessante pensar que por que esse recenseamento acontece? Por que esse censo acontece? E uma perspectiva muito interessante sobre esse ponto é que esse censo, esse recenseamento de todo o Império Romano, ordenado pelo próprio imperador, ele só aconteceu para que se cumprisse uma profecia que está escrita lá em Miqueias 5, versículo 2, que diz assim: E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Ou seja, por que esse recenseamento de todo o Império Romano aconteceu? Por causa que o Messias deveria nascer em Belém. E Belém era a cidade natal de José. E é por isso que esse recenseamento acontece. Ou seja, essa passagem mostra como Deus ele é soberano sobre os reis. Como ele, através de um imperador, né, não um governador, não um qualquer,
Mas, digamos assim, em termos de poder secular, o maior daquela época, ele usou o imperador para seus propósitos, né? E através desse imperador, ele fez José e Maria irem para Belém para que se cumprisse a profecia acerca do Salvador. Isso me faz lembrar uma passagem que está lá em Provérbios, capítulo 21, versículo 1, que diz: Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Ou seja, o Senhor também inclina o coração dos reis para que eles façam a sua vontade. Os imperadores que nessa época eram considerados deuses, eles se curvaram, mesmo sem saber, à vontade do Deus verdadeiro, para o nascimento do libertador do mundo, um bebê. Deus, então, é o Senhor da história, e Lucas quer mostrar isso. É por isso que só Lucas cita esse censo, né, e outros evangelhos não. Porque Lucas quer mostrar como Deus é o Senhor da história, como Deus usa a história para cumprir a sua palavra. Como, por exemplo, nesse caso, ele usou as ações do imperador de Roma para cumprir o seu propósito. Deus movimentou o mundo todo, porque imaginem, todas as pessoas do Império Romano, um império gigantesco, todas as pessoas indo para sua cidade natal fazer o recenseamento. Imaginem a confusão que foi isso. Ou seja, o mundo quase que ficou de cabeça para baixo assim. Deus então ele movimenta o mundo todo daquela época, apenas para que um casal pudesse ter o seu bebê em Belém. E o que a gente pode aprender com isso? Um ponto muito importante é que ele cuida de nós. Deus é soberano. Nenhum detalhe das nossas vidas foge ao seu poder. Ele cuida de cada detalhe. Ele moveu o mundo nessa passagem para cumprir a sua palavra. E esse é o nosso Deus. Um Deus soberano que tem poder para fazer o que quiser. E nos resta só confiar em seu poder e em sua sabedoria. Deus abençoe e até o próximo devocional.